Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é Fé e liderança no livro de Josué. Fé e liderança no livro de Josué. Lição número 6. Derrota devastadora. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades da escola sabatina, dessa lição maravilhosa. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A lição de domingo, derrota inesperada. Você já sentiu confiante de uma vitória e depois enfrentou uma derrota humilhante? Josué sabia bem como é isso. Depois do sucesso em Jericó, os israelitas estavam certos de que venceriam de novo. Sem demora, Josué enviou espias para avaliar o próximo alvo, a cidade de Ai, localizada a cerca de 19 quilômetros montanha acima. Ai ficava a mais de 790 metros de altitude, enquanto Jericó estava no Vale do Jordão, a 274 metros abaixo do nível do mar. Ao observarem a cidade, os espias viram poucos moradores e concluiriam que a vitória seria fácil. De volta ao acampamento, sugeriam que apenas 3.000 soldados seriam suficientes. O líder Josué concordou. Confiantes na vitória, os israelitas foram surpreendidos pelos homens de Ai, que os derrotaram com facilidade e os fizeram fugir ladeira abaixo, deixando 36 mortos para trás. Embora esse número pareça pequeno, em Jericó Deus lhe dera a vitória sem nenhuma perda. Os israelitas acreditaram que o Senhor sempre lutaria por eles, mas em Ai algo claramente estava errado. A derrota gerou grande preocupação. Israel estava vulnerável sem muralhas nem proteção. E se os cananeus descobrissem sua fragilidade? Em desespero, Josué rasgou as suas roupas, lançou pó sobre a cabeça e prostrou diante da arca da aliança, clamando a Deus: Por quê? Leia Josué capítulo 7, versos 7 a 9. Foi um dos momentos mais angustiantes da sua vida. Às vezes Deus permite derrotas para nos fazer parar, examinar o coração e buscar sua direção. É nos vales escuros que encontramos respostas vindas do alto. A história de Ai nos alerta a nos tornarmos o crédito pelas vitórias. Ou Deus pode transmitir uma queda humilhante para nos despertar. Na segunda tentativa, Josué levou mais 10 vezes o número inicial dos soldados e 12.000 moradores de Ai foram mortos. Mas o verdadeiro problema não era estratégico, era espiritual. Israel havia quebrado sua aliança com Deus por causa do pecado de um só homem. Josué estava prestes a descobrir essa dolorosa verdade. Lição de segunda-feira: a aliança quebrada. Josué entendeu que a derrota em Ai ocorreu porque Deus havia retirado sua bênção de Israel. Como o povo violara a aliança, o Senhor não podia continuar a abençoá-lo. E não se tratava apenas do pecado de um indivíduo. Todo o acampamento de Israel era responsável por essa aliança com Deus. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas. Josué capítulo 7, verso 11. Legalmente Israel havia rompido seu acordo com Deus, mais do que isso, também estaria condenado à destruição, como seus inimigos, a menos que a aliança fosse restaurada. Antes da conquista de Jericó, Josué havia advertido o povo a não a não tomar nada com ele, a não tomar nada como despojo de guerra.
Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para que não acontecer que depois de as terem condenado, vocês a tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Josué capítulo 6, verso 18. Ninguém podia alegar ignorância. Desobedecer a essa ordem era desprezar o milagre de Jericó e rejeitar a aliança com Deus. Quer dizer, Acã estava no meio, sabia do termo. Ele pegou porque ele quis. É a mesma coisa. Não pegar. Você está nos 10 mandamentos lá. Não pegar a mulher do próximo. E você vai lá, conquista na orelhinha dela e conquista ela e pega a mulher do próximo. Quer dizer, você está adulterando. Você sabe que não é para adulterar. E você vai lá e adultera. É a mesma coisa. Havia apenas uma saída. O Senhor ordenou a Josué que santificasse o povo. Josué capítulo 7, verso 13. A palavra santificar também significa separar. Deus havia separado Israel do restante do mundo, tanto em identidade quanto em estilo de vida. Ao levar um objeto condenado para dentro do acampamento, alguém havia na prática decidido se identificar novamente com o mundo pagão. Aquilo precisava ser removido para que a aliança com Deus pudesse ser restaurada. Josué falou ao povo e deu a todos uma noite para examinar o coração e confessarem seus pecados. No dia seguinte, as famílias foram apresentadas a uma, até que, por sorteio, o nome de Acã foi revelado como o responsável. Ele confessou o que viu, desejou e pegou itens proibidos dos escombros de Jericó, uma capa importada da Babilônia, cerca de 2 quilos de prata e uma barra de ouro, com pouco mais de meio quilo. Com medo de ser descoberto, Acã escondeu tudo dentro da própria tenda, enterrando os objetos no chão. Mas não há como se esconder. Com medo de ser descoberto. Acã escondeu tudo da própria tenda, enterrando os objetos no chão. Mas não há como se esconder de Deus. O próprio Acã se condenou, tanto pela confissão quanto pelas evidências. E por se apegar às coisas de Jericó, sofreu o mesmo destino dos moradores daquela cidade. Pergunta no rodapé. Acã viu, desejou, pegou e escondeu itens proibidos. Como essa dinâmica de tentação e pecado tem que ser repetido na sua vida? Tem muitas pessoas que fazem igual Acã fez. Pega as coisas do próximo e fica quieto, se esconde. Mas uma hora será descoberto. Se a pessoa que foi roubada não descobriu, de Deus não se esconde, irmãos e irmãs em Cristo. Você pagará o preço. Lição de terça-feira. Quando o silêncio custa caro. Uma das partes mais difíceis da história de Acã é saber que toda a sua família foi apedrejada com ele. Mas é importante deixar claro, os filhos de Acã não foram punidos pelo pecado do pai. A própria Bíblia condena esse tipo de injustiça. A geração que executou Acã certamente se lembrava de como Deus poupou os filhos de Corá, quando esses se recusaram a participar da rebelião do pai. Naquele episódio, Deus agiu com juízo severo. Corá, junto com seus cúmplices Datã e Abirão, além das esposas e filhos de Datã e Abirão, foram tragados por um enorme desmoronamento. Números capítulo 16, versos 27 a 33. Mas os filhos de Corá se afastaram da tenda do pai e foram poupados. Números capítulo 26, verso 11. É provável que esses filhos ainda estivessem vivos na época de Acã. Além disso, Deus já havia deixado claro, por meio da lei dada a Moisés, que cada pessoa é responsável pelos próprios atos. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Deuteronômio capítulo 24, verso 16. Esse princípio foi confirmado séculos depois pelo rei Amazias, 2 Reis capítulo 14, verso 6, e pelo profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 20.
Diante disso, podemos afirmar com segurança: os filhos de Acã sabiam do pecado do pai e escolheram se calar. Ao não denunciarem, tornaram-se cúmplices. Deus é justo e trata cada caso com critério. Eles não foram punidos por ignorância, mas por conivência. É natural que os filhos sigam os passos dos pais, até mesmo nos erros. No entanto, a história dos filhos de Corá mostra que é possível fazer diferente. Pela graça de Deus, quem tem pais que vivem no erro pode sim trilhar outro caminho. Quanto a pecado evidente ou rebelião aberta, filhos que já têm maturidade precisam escolher a fidelidade a Deus. Em casos mais graves, como quando há crime envolvido, o certo é denunciar, buscar ajuda e se afastar. Às vezes, até mesmo adultos se sentem presos à ideia de obedecer aos pais, a qualquer custo. Mas Paulo escreveu: Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Efésios capítulo 6, verso 1. Ou seja, a obediência aos pais tem um limite. Ele vai até onde eles caminham com Deus. Quando isso não acontece, é hora de mostrar que a nossa lealdade ao Senhor vem em primeiro lugar. Pergunta no rodapé: como os filhos podem honrar os pais mesmo quando esses estão errados? Eu acho assim, quando o filho erra, o que o pai ou a mãe faz? Chama o filho num canto e dá o castigo. E fala: não erre mais. Não erras mais. Age direito. É a mesma coisa de os pais estar errado. Os filhos devem chamar os pais com maior respeito, não desobedecer, porque eles ainda são autoridades. O seu pai e sua mãe pode ser o que for, mas você deve, é como se diz, obedecer a eles ainda. Eles têm autoridade sobre você. É o respeito que você tem que ter por eles. Eles te botaram no mundo. E chamar a atenção deles. Vocês estão errados. Agem certo daqui para frente agora. Lição de quarta-feira. Momento hipertexto. O pecado rompe relacionamentos em todas as dimensões. Com Deus, com o próximo e até conosco mesmos. No caso de Adão e Eva, o pecado afetou toda a criação. No caso de Acã, trouxe sofrimento para toda a nação de Israel. E o nosso pecado? Quais relacionamentos ou comunidades têm sido impactados por nossas escolhas? Israel sofreu uma derrota devastadora por causa da quebra do último mandamento da lei de Deus. Não cobiçarás. Êxodo capítulo 20, verso 17. O que isso nos diz sobre a gravidade dos pecados, mesmo os visíveis aos olhos humanos? Que tem preço, né? Qual é a diferença entre inveja e cobiça? Para mim é a mesma coisa. De que formas você tem sido tentado a desejar aquilo que não é seu? Como se diz, na juventude, eu sabia disso um pouco, mas ainda você tenta cobiçar um pouco, mas depois se arrepende. Isso é que é importante. Eu vou falar que eu já não errei. Errei, mas me arrependi no exato momento. Não pegue, não cobice. Leia os textos a seguir e reflita sobre como eles revelam a gravidade e as consequências da cobiça. Exemplos de cobiça. 1 Reis, capítulo 21, versos 1 a 19. 2 Reis, capítulo 5, verso 15 a 27. Mateus, capítulo 19, versos 16 a 30. Capítulo 26, versos 14 a 16. E Atos, capítulo 5, versos 1 a 11. A inclinação do coração, Mateus capítulo 6, versos 19 e 24, e 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 a 10. E tem a rede semântica. Lembre da rede semântica, o mapa mental construído a partir de uma palavra ou conceito-chave. Então, com base no que vimos até aqui, agora é a sua vez de expressar o que faz sentido para você. Contentamento. Lição de quinta-feira, livres da maldição.
Depois que a sentença de Acã foi cumprida, Deus enviou Israel de volta à cidade de Ai, agora com garantia de sua bênção. E dessa vez o povo venceu. Ai foi conquistada e incendiada. Com 2 cidades já derrotadas em Canaã, Israel fez uma pausa, não para descansar da guerra, mas para renovar da aliança com Deus. A queda da família de Acã foi um lembrete doloroso de um custo de desobediência. Por outro lado, a inclusão de Raabe e sua família no povo de Deus é um testemunho vivo da graça que o Senhor oferece. 2 destinos diferentes, apontando para a mesma verdade. Viver em aliança com o Senhor é uma escolha entre vida e a morte. Mesmo cercado por inimigos poderosos, o povo de Israel deixou o acampamento em Gilgal e percorreu cerca de 32 quilômetros até o vale entre os montes Gerizim e Ebal. Ali, conforme Moisés havia instruído. Deuteronômio capítulo 11, versos 29, capítulo 27, versos 1 a 26. Eles renovaram publicamente seu compromisso com o Senhor. Josué capítulo 8, versos 30 a 35. 6 tribos permaneceram no monte Gerizim, declarando bênção sobre aqueles que obedecessem à lei. Outras 6 tribos respondiam com um sonoro amém a cada maldição anunciada do monte Ebal contra os que desobedecessem. No meio do vale, Josué leu em voz alta toda a lei diante da nação, e não se limitou à leitura. A lei foi registrada em pedras, mesmo com um memorial para as gerações futuras. Assim como haviam erguido pedras para lembrar o milagre no Jordão, agora erguiam pedras para lembrar a aliança com Deus. Moisés havia orientado que essa leitura fosse repetida a cada 7 anos, durante a festa dos tabernáculos. Deuteronômio capítulo 31, versos 9 a 13. O objetivo era ensinar a todos, novatos e veteranos, o compromisso com o Senhor. O Monte Ebal, associado às maldições, também apontava para a redenção oferecida por Deus. Foi ali que Josué construiu um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas, que simbolizavam Jesus que se entregou para nós, para nos resgatar da maldição da lei, ou seja, da condenação eterna. Gálatas capítulo 3, verso 13. Aquele altar lembrava o povo, e ainda nos lembra, que é apenas um caminho para escapar da maldição do pecado, confiar no sacrifício de Cristo. Pergunta no rodapé: como Jesus nos libertou da maldição da lei? Morrendo na cruz por nós, pregando, curando e morrendo por todos nós. Ele é o nosso Salvador e Redentor. Lição de sexta-feira: o pecado da cobiça. O pecado de Acã foi cometido desafiando as advertências mais diretas e solenes e mais grandiosas manifestações do poder de Deus. Tinha sido proclamado a todo Israel: guardai-vos das coisas condenadas para que, tendo a vós condenado, não as tomeis. Josué capítulo 6, verso 18. A ordem fora dada imediatamente após a miraculosa passagem do Jordão, depois que a aliança de Deus havia sido reconhecida mediante a circuncisão do povo. Após a celebração da Páscoa e o aparecimento do anjo do concerto, o capitão do exército do Senhor. Depois de tudo isso, havia ocorrido a destruição de Jericó, provando que infalivelmente todos os transgressores da lei de Deus serão destruídos. O fato de que somente o poder divino dera a vitória a Israel, de que não haviam conquistado Jericó pela própria força, dava um peso solene à ordem que os proibia de participar dos despojos. Pelo poder de sua palavra, Deus tinha vencido aquela fortaleza. A conquista era sua, e unicamente a cidade e todas as coisas que nela se haviam deviam ser consagradas. O pecado mortal que determinou a ruína de Acã teve suas raízes na cobiça, um dos pecados mais comuns e aos quais as pessoas dão menos importância, enquanto outras faltas são descobertas e castigadas. A violação do 10º mandamento raramente desperta censura. A cobiça é um mal que se desenvolve gradualmente. Acã havia nutrido a ganância até que isso se tornou um hábito, prendendo-no com algemas quase impossíveis de serem quebradas.
enquanto alimentava esse mal. Ficaria horrorizado se pensassem na possibilidade de trazer graça sobre Israel. As suas percepções, porém, estavam tão amortecidas pelo pecado que, ao chegar à tentação, ele caiu como presa fácil. Será que hoje não são cometidos pecados semelhantes perante advertências tão solenes e explícitas? Com certeza. Somos claramente proibidos de ceder à cobiça, assim como Acã proibido de se apropriar do espólio de Jericó. Deus declarou que isso era idolatria. Somos advertidos. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus capítulo 6, verso 24. Temos diante de nós o terrível fim de Acã, de Judas e de Ananias e Safira. Antes de todos esses temos o exemplo de Lúcifer, aquele filho da alva. Isaías capítulo 14, verso 12. Que, cobiçando uma condição mais elevada, perdeu para sempre o brilho e a felicidade do céu. Mesmo assim, apesar de todas essas advertências, a cobiça impera por toda a parte. Ellen G. White, no livro Patriarcas e Profetas, páginas 432 e 433. Lição de sábado: autossuficiência. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. João capítulo 15, verso 5. O ano de 2023 foi muito especial para mim. Logo nas primeiras semanas participei do projeto Caleb ao Extremo, no qual junto outros 49 jovens, vivi uma experiência marcante de missão e comunhão com Deus. Após esse período, recebi um chamado para liderar um grupo de 12 jovens em uma missão especial na cidade de Costas Marques, na divisão com a Bolívia. Os dias que passamos ali foram inesquecíveis. Atuamos na comunidade hispana com estudos bíblicos, ações sociais, visitas missionárias e 15 noites de evangelismo, nas quais tive o privilégio de ser o pregador. Nos primeiros dias, tudo fluía bem, mas em certo momento cometi um grande erro. Comecei a contar em mim mesmo e na minha habilidade. Uma das noites, enquanto pregava, senti um vazio profundo e as palavras simplesmente sumiram. Encerrei a mensagem e fui direto para a sala de oração. Ajoelhei-me e tentei orar, mas não sabia o que dizer. O sentimento era de desespero. Senti que não era digno da missão que tinha nas mãos. As palavras deram lugar às lágrimas e fiquei ali sem rumo. Isso é um testemunho. Então liguei para meu pastor e contei como me sentia. Ele me explicou que aquela sensação era positiva, o reconhecimento da minha pequenez diante de um Deus santo, e que isso era essencial, pois agora eu compreendia a necessidade de depender totalmente dele para cumprir meu chamado. Por muitos motivos, essa missão marcou minha vida. Mas o momento em que percebi o quanto dependendo do Criador foi, sem dúvida, o mais importante. Desde então, a minha oração tem sido: Senhor, esvazia-me de mim e encha-me com teu Espírito. Nós seremos vitoriosos quando colocarmos toda a nossa confiança no Senhor, decidida hoje depender inteiramente de Deus, e peço que Ele esvazie do seu coração o orgulho, a cobiça e a mentira. Quer dizer, é um testemunho de uma mulher que fez parte do projeto Caleb e que ela se prontificou para pregar. Mas ela cometeu um erro, como todos nós cometem, mas temos que se arrepender e andar retamente. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Essa foi a lição número 6. Derrota devastadora. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por estes minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essa lição maravilhosa da Escola Sabatina. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreve no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!